Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha nessa turma especialíssima para o concurso do INSS, aqui da turma do PhD. Bom, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Emerson Fradique. Hoje nós vamos ministrar a aula sobre o Estatuto do Servidor Público Federal, isso mesmo, o estatuto que vai reger a vida de vocês enquanto servidores públicos do INSS, amém meus amigos? Então vamos lá, sem perder muito tempo, na aula de hoje já, a Lei 8.112 de 90, nós vamos falar muito sobre ela, tá certo? Não só aquela parte que interessa a vocês, a parte dos direitos, as vantagens dos servidores públicos, mas também a parte dos deveres, né? A responsabilização dos servidores públicos também no âmbito federal. A gente vai ver que essa aplicação, o alcance dessa norma aqui é para o âmbito federal, para os chamados servidores públicos civis da União, perfeito? Então, sem perder muito tempo, já coloca aí, eu já trouxe aqui no quadro para vocês, tá? Vou afastar um pouquinho, porque aí é a hora de você dar print, né? Dar o pause aí, escrever uma coisa ou outra, mas já vou afastar um pouquinho para vocês e já retorno aqui na frente do quadro para a gente fazer as primeiras explanações. Meus amigos, olha só, primeiramente, tá certo? O âmbito de aplicação, professor, para quem que eu vou aplicar essa lei aí? Veja só, eu tenho, né, a gente estuda lá a disciplina, o direito administrativo, eu tenho aí os chamados agentes públicos, mas será que eu vou aplicar essa lei 8.112 para toda essa galera aqui? É claro que não, a gente vai fazer um corte, tá certo? Metodológico, para saber onde vai se dar o âmbito de aplicação dessa lei aí. Meus amigos, primeiramente, olha só, os agentes públicos, a gente fez essa divisão aqui, tá certo? Eu tenho lá no topo, tá? A galera que manda em tudo, os chamados agentes políticos. Esses agentes políticos, cuidado, a gente ainda não está falando na aplicação da lei 8.112, perfeito? E aí eu tenho os servidores públicos, que a gente vai destrinchar eles aqui também no meio, perfeito? E por outro, os chamados particulares em colaboração com a administração pública, perfeito? Mas professor, qual que é o meu âmbito de aplicação aí? Vamos lá, olha os servidores públicos, meus amigos. Eu tenho dentro dos servidores públicos os chamados estatutários, os servidores estatutários, beleza? Professor, esses estatutários no âmbito da União, esse sim será o âmbito de aplicação da Lei Federal 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos, né, que rege o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Cuidado, tá? Aqui, ainda dentro dos servidores públicos, eu tenho os chamados seletistas, tá certo? Os seletistas, aqueles que a gente chama de empregados públicos. Professor, para eles não, tá? Cuidado, para essas pessoas aqui, eu não aplico a Lei 8.112 de 90. Professor, também os servidores temporários, para esses também não. Então você percebeu, já está em vermelho aqui, para chamar a atenção de vocês, que eu vou aplicar a Lei 8.112, ou seja, professor, esse regime jurídico, tá certo? Esse estatuto é de quem? Dos servidores chamados estatutários. E onde, professor, que alcance é esse? Da União. Cuidado, que eu também aplico aos servidores públicos das autarquias e das fundações públicas, olha, federais, perfeito? Das autarquias e fundações públicas federais. Lembra, né, que essas fundações públicas de direito público são, na verdade, uma espécie de autarquia. É por isso que a gente chama de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, perfeito? Então, qual que é o alcance, professor? Os servidores estatutários no âmbito da União e as autarquias e fundações públicas do direito público, essas federais, perfeito? De pronto, já começa a anotar aqui a sua primeira observação, porque você pensa, e aí? E aqueles servidores do Estado, os servidores do município, os servidores das empresas públicas, das sociedades de economia mista, os militares, cuidado, que o SEBRASP adora trazer isso, né? Está lá no artigo 1º da sua lei, mas o SEBRASP adora trazer esse dispositivo aí, dizendo assim, que a Lei 8.112 rege o regime jurídico dos servidores públicos civis e militares. Cuidado, para aí, tá? São os servidores públicos civis, tá? Civis, militares não. Os militares, eles possuem estatuto próprio e isso também ocorre com os chamados servidores estaduais dos municípios, as empresas públicas, professor, e sociedades de economia mista. Esses são chamados empregados públicos, percebeu? Aqui é seletista, percebeu? E aqui, os militares, eles possuem estatuto próprio. Então já cortei aqui para você não confundir. Professor, a Lei 8.112, já sei, é aplicada aos servidores públicos civis da União, tá? Os servidores públicos federais. Você, doutor aí, futuro servidor, futura servidora do INSS. Mas e aí?
Quem que seria esse danado desse servidor aí? Quem que é esse servidor aí? Meus amigos, vejam só, já consigna no caderno de vocês aí, o caderno, olha só, lembra bem, tá? O caderno é de extrema importância para os seus estudos, tá? Nada de estar ali, professor, livro é importante, importantíssimo, beleza? É fonte de consulta, cuidado nessas retas finais aí, cuidado para não perder muito tempo com determinada disciplina ou outra. Lembra que concurso público é um oceano de conhecimento, mas lembra, tá? 5 dedinhos de profundidade, bem pouquinho, não precisa de tudo isso não, para passar, não precisa saber tudo, você já sabe disso, não é isso? Já sabe disso, meus amigos. E quem será esse servidor aí? Olha só, é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Lembra? Legalmente investida em um cargo público. Eu frisei essa palavra aqui, investida, para que você, doutor, você, doutora, lembre-se que eu me torno servidor a partir da investidura. Professor, e onde ocorre? Quando ocorre essa investidura? Lembra, com a posse. A investidura ocorre com a posse. Cuidado, que o Sebrasp vai falar outros momentos, tá bom? Vai tentar confundir vocês, a gente vai destrinchar, saber as formas de provimento, vai falar de nomeação, vai falar de exercício, perfeito? Mas lembra que a investidura, eu me torno servidor público no momento que eu sou investido, professor. E quando se dá essa investidura? Na assinatura do termo de posse, percebeu? Então lembra disso, que essa investidura aí ocorre com a posse, é o momento que você, doutor, tanto espera aí, tá certo? Você tanto espera aí, é a sua posse. Cuidado, professor, eu me torno com a nomeação? Nada disso, tá? Nada disso, não me torno servidor com a nomeação não, eu me torno servidor com a minha investidura, que se dá no momento da assinatura do termo de posse. Professor, qual que é o prazo? Calma, vamos chegar lá, vamos falar de cada, né, esse interstício aí, nomeação, posse, entrada, efetiva entrada em exercício, né, saber o que é que vai ocorrer entre um e outro, prazo para ocorrer entre um e o outro aí, perfeito? Mas de pronto, o servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público, beleza? E aí, e o que seria esse danado desse cargo público aí? Meus amigos, de pronto, lá no artigo 3º, consignado lá na sua lei 8.112 de 90, o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, lembra dela, tá? Cometidas a um servidor público. Então, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público. Professor, e como se dará o provimento desse cargo público aí? Será que eu tenho um provimento, cargo efetivo, um provimento, cargo de comissão? Vamos entender como funciona cada um desses provimentos aí. Vamos lá, vou trocar o quadro e a gente já volta. Vamos lá, meus amigos, quadro novo para a gente trabalhar aqui agora. Pessoal, estávamos falando sobre o cargo público, e aí, esse cargo público, professor, eu terei o provimento tanto efetivo quanto comissionado. Veja só, o provimento efetivo é esse que os senhores estão buscando, perfeito? Através de concurso público, né? De provas ou provas e títulos, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas veja, o cargo público via provimento efetivo vai se dar mediante concurso público, perfeito? Eu vou ter o chamado estágio probatório, que a gente vai falar sobre ele, e também a tão sonhada estabilidade, perfeito? A tão sonhada estabilidade. Professor, isso não vai ocorrer no chamado cargo público, beleza? Com provimento via comissão, né? O cargo público comissionado, o cargo comissionado. Esse é de livre, pessoal, nomeação e exoneração, perfeito? Livre nomeação e livre exoneração. O Sebrasp pode trazer para vocês o termo em latim, tá? Esse termo aqui, ó, ad mutuum, significa livre, tá? Livre de nomeação e livre exoneração. O que isso quer dizer, professor? Vê só, a gente vai ver as formas com que o servidor público de cargo efetivo, ele pode perder esse cargo, perfeito? A gente vai ver as hipóteses em que é possível a perda do cargo público. Mas e o servidor público comissionado, professor? Essa perda do cargo público dele aí, beleza? O chefe lá, ele não precisa motivar, beleza? Ele não precisa motivar ali, é de livre nomeação, livre exoneração, mas cuidado, tá, turma? E aí o STF já vem se posicionando aí. Pessoal, ainda que o servidor
né, o chefe lá da repartição, né, que está lá com aquele cargo público comissionado. Imagina, por exemplo, um juiz que está lá com o seu assessor, né? Alguns tribunais possuem esse cargo aí do assessor jurídico, um cargo comissionado, percebeu? E aí, o juiz, na hora de exonerar aquele servidor ali, perfeito? Ele vai trocar por outro servidor, beleza? Ele tem o conhecimento de outro assessor, que talvez esteja mais habilitado para aquela função, e aí ele resolve trocar de assessor judiciário ali, perfeito? E aí, ele faz lá a exoneração daquele servidor. Meus amigos, essa exoneração é livre, perfeito? Esse cargo é comissionado, livre nomeação, livre exoneração. Aquele servidor que estava lá, ele não fez concurso público e agora ele foi exonerado. Cuidado, que se o juiz fundamentar, ou seja, motivar essa exoneração de maneira equivocada, percebeu? Imagina que ele está motivando lá por um fato que não existiu. Aí esse ato pode ser anulado pelo Poder Judiciário, porque agora eu tenho um vício naquela motivação ali, percebeu? Então embora seja livre aquela exoneração lá, tá certo? Mas se ela estiver motivada em um ato, né, um fato que não ocorreu ali, de maneira equivocada, aquele ato pode ser anulado. Veja só, embora fosse livre lá no início, né? Mas se o juiz, porventura, quis motivar e motivou de maneira equivocada, aquele ato pode ser anulado. Perfeito? Mas veja só, de próprio lá, você já traça esse conjunto aí, perfeito? Entre o servidor efetivo e o servidor comissionado, o cargo público efetivo, o cargo público comissionado. E aí, quem que pode entrar no serviço público aí, professor? Pessoal, a gente vai falar agora da chamada acessibilidade, beleza? Ele é acessível a quem? O cargo público, pessoal, é acessível aos brasileiros. Primeiro detalhe, natos ou naturalizados. A prova pode trazer para vocês que é acessível apenas a brasileiro nato. Professor, tem uns cargos, eu sei, tem uns cargos que são privativos de brasileiro nato, a gente sabe disso, né? Vocês estudam lá na parte do constitucional, mas aqui, ó, o servidor, tá? O cargo público é acessível aos brasileiros natos ou naturalizados. Mas eu tenho hipótese em que eu posso ter um servidor público estrangeiro. Quais são essas hipóteses, professor? O estrangeiro, ele pode acessar aí o cargo público desde que seja de professor, ou um cargo técnico ou de cientista. Lembra, universidades federais ou entidades de pesquisa federais, perfeito? Aí eu tenho a minha aplicação aí da Lei 8.112. Então, pessoal, acessível aos brasileiros, natos ou naturalizados, mas eu tenho uma possibilidade de que esses cargos sejam acessíveis também ao estrangeiro, desde que seja um cargo de professor, um cargo técnico ou de cientista nas universidades públicas federais ou entidades de pesquisa federais. Perfeito, meus amigos? E aí, ainda falando sobre cargo público, eu tenho as hipóteses de criação e extinção de cargo público. Lembra, para criar, para extinguir cargo público mediante lei, beleza? Essa é a regra geral, professor. Criação e extinção de cargo público apenas mediante lei. Por que eu trouxe essa observação aqui para vocês? Para a gente lembrar, né, do gancho lá com o direito constitucional, né? O direito administrativo, ele trabalha, né? Ele conversa muito com o direito constitucional, e aí a gente viu aquela hipótese lá do artigo 84 da Constituição Federal, que traz justamente as atribuições do presidente da República. E lá no artigo 84 a gente vê a possibilidade do chamado decreto autônomo, a possibilidade de que, professor, de extinção de cargos públicos, olha o detalhe, quando vagos, percebeu? Então aquele cargo público, quando vago, ele pode ser extinto via decreto autônomo do presidente da República, perfeito? Olha aí a hipótese aí, então, para a gente não cair nas pegadinhas, professor, cargo público todo e qualquer vai ser extinto, apenas os vagos, apenas os cargos públicos vagos podem ser extintos mediante decreto autônomo do presidente da República. Mas, via de regra, lembra que criação e extinção de cargo público perfeito apenas mediante lei. Meus amigos, vamos trocar o quadro agora para a gente falar um pouco mais sobre o concurso público. Sim, vamos falar sobre concurso público, perfeito? Mas lembra também que esses cargos públicos, professor, eles possuem denominação própria, tá? Denominação própria. E os vencimentos são pagos pelos cofres públicos. Professor, existe esse serviço gratuito aí, cuidado, tá? A lei, ela veda os serviços gratuitos, tá certo? Veda os serviços prestados de maneira gratuita. Mas cuidado, ressalvadas algumas hipóteses previstas em lei, perfeito? Cuidado que o Sebrae pode trazer isso para vocês,
dizendo que é cabível, né, via de regra, o serviço gratuito, o serviço prestado de maneira gratuita. Nada disso, tá? Ainda que você não queira, a União vai querer pagar. Mas quem é o doido, né, professor, de não querer receber, né? Mas veja, é porque justamente esses vencimentos são pagos pelos cofres públicos, e ainda que o servidor não queira, vai lá a União e vai pagar, tá certo? Por quê? Porque é vedada essa prestação de serviço gratuito, ressalvadas, cuidado, algumas raras hipóteses previstas em lei. Perfeito, meus amigos, vamos mudar o quadro agora, porque vamos falar muito mais agora sobre concurso público, vamos tratar sobre estágio probatório e estabilidade, aquilo que está estabelecido dentro da nossa lei. A gente vai ver que tem um detalhezinho, tá? E o que está estabelecido na própria Constituição Federal. Vamos lá, vamos trocar de quadro e eu espero vocês. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui com a nossa Lei 8.112 de 90, o regime jurídico que vai reger a vida de vocês enquanto servidores públicos do INSS. Meus amigos, falando ainda sobre esse concurso público, professor, lembra que esse concurso público vai se dar mediante provas ou provas e títulos. Cuidado com o detalhe, tá, turma? Provas ou provas e títulos. Cuidado que a prova pode trazer para vocês, né? Os temáticos podem trazer para vocês a ideia de que o concurso público vai se dar mediante provas ou títulos. Nada disso, tá? Não existe esse concurso só mediante os títulos, não. Ou provas e títulos. E lembra também que esses títulos, tá certo? A pós-graduação, né? O doutorado, o mestrado, a especialização, lá, esses títulos que contam lá na sua prova, no seu exame, é meramente classificatório, tá? Esses títulos não podem ser eliminatórios. Então, os títulos do concurso público, perfeito? De provas, olha esse aqui, ó, de provas e títulos, esses títulos aqui são meramente classificatórios. Percebeu? Meus amigos, e o que mais? E a validade desse concurso público? Lembra que o concurso público ele possui uma validade de até 2 anos, perfeito? Até 2 anos. Professor, também prorrogável uma única vez por igual período, perfeito? Então, validade do concurso público até 2 anos, cuidado para não confundir isso com estabilidade, pelo amor de Deus! A gente vai falar de estabilidade daqui a pouco, mas eu estou falando agora de validade do concurso público. A validade do concurso público lembra até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, perfeito? E aí, o que mais? Professor, e aquela hipótese, olha só, para dar o tempo, né? O tempo do print, aí, perfeito? E agora, a hipótese do concurso anterior vigente ainda está válida, perfeito? Então imagina a seguinte hipótese: eu tenho um concurso anterior vigente em que eu tenho aprovados e não nomeados. É aquela turma que acorda todo santo dia e fica dando F5 no Diário Oficial da União. Todo santo dia acorda e fica lá no F5 para ver se foi nomeado ou não, tá? A agonia da febre. Conheço um monte de gente que já passou por isso aí. Mas veja, pessoal, se eu tenho esse concurso anterior vigente, pode a administração pública abrir um novo concurso, ou seja, lançar um novo edital na praça? Cuidado, tá, turma? Cuidado como isso pode estar sendo perguntado para vocês lá na hora da sua prova. Lembra? A Lei 8.112 veda essa possibilidade, tá? Coloquei aqui, ó, caixa alta, não pode. Então, para a Lei 8.112, eu, administração pública, não posso abrir um novo concurso público se o anterior ainda está vigente, percebeu? Mas cuidado, que a Constituição Federal admite sim a abertura de um novo concurso, desde que seja respeitada a ordem de nomeação, ou seja, deve ser dada prioridade na nomeação para aquela galera lá que foi aprovada no concurso anterior, percebe? Então vê só, professor, o concurso, essa possibilidade, essa hipótese então de eu ter um concurso anterior ainda vigente, com aprovados, porém não nomeados, beleza? E aí, posso eu, administração pública, abrir um novo concurso, lançar um novo edital? Lembra que para a Lei 8.112 não pode, mas para a Constituição Federal é possível a abertura desse novo certame aí, desde que seja dada prioridade na nomeação lá aos colegas, né, que passaram no outro concurso, ou seja, foram aprovados no outro concurso, mas ainda não foram nomeados, percebeu? Então, para a Constituição é possível, embora haja uma vedação da Lei 8.112 de 90. Perfeito, meus amigos? O que mais? Meus amigos, a chamada reserva dos deficientes, tá certo? A reserva dos deficientes. Lembra que a lei fala até 20%, tá? Cuidado nesse até 20%, porque se eu reservar além desses
25% é ilegal. Perfeito? É ilegal. Cuidado. Professor, imagina então um concurso público com 4 vagas. Percebeu? 4 vagas o concurso público tem. Aí a administração vai lá e reserva uma dessas vagas aí para o deficiente. E aí, não pode, né? Professor, se eu só tenho 4 vagas aí, uma vaga representa 25%. E aí a lei fala que é até 20%. Cuidado com isso, tá? Todo mundo tá vigente aí. Imagina que é no mínimo 20%. Nada disso, tá? É até 20%. Até 20%. Então vê nesse exemplo que demos agora, tá? Um concurso com 4 vagas, não pode a administração reservar uma dessas vagas aí para o deficiente. Por quê, professor? Eu estaria extrapolando aí a limitação trazida pela lei. Eu estaria reservando aí 25% das vagas para o deficiente, tá? Então lembra aí, professor, se tivesse 5 vagas, uma dessas vagas aí, apenas uma, poderia sim ser reservada aos deficientes, porque eu não iria ultrapassar, né, o meu limite de 20%. Dessas 5 aí, uma só, né, professor, ainda é bom em matemática, não é bom em matemática. Uma dessas vagas aí representa 20%, se eu tenho 5 vagas, não é isso? A hipótese lá, o exemplo da gente com 4 vagas não, porque aí eu estaria extrapolando a minha limitação de 20%. Perfeito? Então, meus amigos, vamos falar mais sobre concurso público, beleza? Vou apagar o quadro aqui, fica aí, essa parte aqui eu não vou trocar, vocês ficam aí, eu vou começar a falar agora sobre os requisitos para a gente acessar esse cargo público aí. Vamos lá! Muita coisa boa para a gente falar ainda na aula de hoje, para debater um pouco mais sobre os requisitos para que a gente se torne servidor público. Vou falar que tem um mnemônico aí, tá, turma? Tem um mnemônico aí. Vamos falar que é safadeza do professor, mas ó, é bom para a gente decorar. É isso. Vamos lá falar agora sobre os requisitos básicos para investidura. Requisitos básicos para investidura. Já lembra que essa investidura aí, ela vai se dar com o termo de posse, não é isso? É aí que eu começo, que eu viro servidor público, professor, é com a investidura, e a investidura, ela ocorre no momento da assinatura do meu termo de posse, perfeito? Meu termo de posse, e aí, é o dia da foto, né? O dia da foto lá, chama os amigos, chama a família, né? Chama a namorada, chama a ex-namorada, o ex-namorado, não é isso? Para poder ver lá que você está tomando posse como servidor público, beleza? É o momento da investidura. Vamos ver quais são esses requisitos aí? Vamos lá! Caneta na mão. Meus amigos, primeiro a nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. O que mais, professor? Eu também preciso ter o nível de escolaridade. O nível de escolaridade exigido para o meu certame. Esses os requisitos básicos. O que mais, professor? Eu preciso ter aptidão física e mental. Aptidão física e mental. Eu preciso ter o mínimo 18 anos. Mínimo 18 anos de idade. Eu preciso estar em gozo dos meus direitos políticos. E mais, eu preciso ter a quitação
com as obrigações, as duas da turma, olha só, eleitorais, saiu já da frente, para vocês olharem o quadro, eleitorais e militares. Eu preciso estar quite com as minhas obrigações eleitorais e militares. Olha aí, os nossos requisitos básicos para a investidura. Professor, qual que é o momento em que eu devo demonstrar esses requisitos? Lembra, o momento é na posse. Quando que ocorre, professor, essa investidura? Na posse. Investidura é na posse. Cuidado, tá? Cuidado, que se errar essa questão aí é para levar uma pisa, é para levar pisa. Professor, investidura, ela ocorre em que momento? Na posse. Então, logicamente, em que momento eu devo apresentar esses requisitos aqui? Nacionalidade brasileira, nível de escolaridade exigido, aptidão física e mental, mínimo 18 anos, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações eleitorais e militares, quanto, meus amigos, na posse, tá certo? A gente vai ver que a posse ela ocorre depois da nomeação, né? Depois da nomeação. E aí, é o momento em que você, futuro aprovado, futura aprovada, vai ficar numa caixinha, vai dormir numa caixinha, né? Foi nomeado! Cuidado, vai fazer loucura não, tá? Vai fazer loucura não, tu ainda não é servidor, você ainda não é servidor. E aí, dorme na caixa, fica na caixinha, guardadinho, porque vai precisar apresentar todos esses requisitos lá. Olha ali, a aptidão física e mental, vai precisar apresentar lá na investidura, vai precisar apresentar no momento da assinatura do termo de posse. Beleza? Meus amigos, e aí a pergunta que eu faço a vocês: pode ser exigido outros requisitos? Podem ser exigidos outros requisitos além desse daqui? Sim, tá? Sim, desde que seja mediante lei, tá certo? Mediante lei, e diga respeito à atribuição do cargo. Perfeito? Diga respeito à atribuição do cargo. Por exemplo, professor, o teste chamado teste psicotécnico, beleza? O teste psicotécnico, aí vai estar lá, né, um psiquiatra, um psicólogo fazendo esse teste, colocando, submetendo aquele futuro servidor àquele teste lá. Meus amigos, e aí? Esse psicotécnico aqui, ele não está previsto nesses requisitos básicos, né? Mas a gente tem alguns concursos, né? Os concursos policiais, por exemplo, que envolvem, né, delegado de polícia, investigador, né, escrivão de polícia. Esses concursos, eles têm lá um dos requisitos, né, a aprovação do psicotécnico, né? E esse psicotécnico, meus amigos, ele é exigido mediante lei e também, professor, mediante lá, tá dentro, tá disposto lá no edital, né? Não importa, professor, tá só no edital, e aí? Cuidado, tá? Se tiver só no edital, não. Tem que estar previsto também em lei. Previsto em lei. E claro, tem que dizer respeito, né, à atribuição do cargo, né? Tem alguns requisitos aí que, claro, não dizem respeito à atribuição do cargo, né? Isso acontece muito em município, tá? Que não é âmbito de aplicação da nossa lei 8.112/90. Mas veja, teve um concurso para um município aí, não vou me lembrar o nome do município, né, onde ocorreu, mas no concurso de Gari, né, da prefeitura era exigido uma quantidade de dentes, isso que vocês escutaram, tá? De dentes na boca do candidato, perfeito? E aí, qual que é a razoabilidade para se exigir, para esse nível de exigência aí, né? Porque vai varrer com a vassoura na boca? Pelo amor de Deus, não é isso? Então cuidado aí, tá, turma? Esses requisitos aí, além dele estar previsto em lei, claro que deve ter uma razoabilidade aí para fazer com que esse requisito também esteja, né, atrelado à atribuição daquele cargo público lá. Perfeito, meus amigos? Então, dá mais uma olhada aí, dá mais uma olhada no nosso quadro. Eu vou apagar ele aqui, porque a gente vai começar a falar sobre nomeação, posse e exercício. Professor, qual que é o prazo entre um e outro aí, tá certo? O que ocorre se eu for nomeado e não for tomar posse? Olha que maluquice! Eu faltei no dia da posse, certo? O que ocorre, professor, se eu tomar posse lá e não entrar em exercício? Vamos ver todos esses desdobramentos aqui quando eu apagar o quadro, e a gente vai escrever um quadro novo aí, a gente vai traçar uma linha do tempo aí. Vamos lá! Eu ia esquecendo do mnemônico para dizer a vocês, tá? Tem gente que diz aí um mnemônico dos requisitos básicos, né, para investidura, que é o seguinte, ó: nasci, tá? Vocês já têm lá os requisitos, né? Mas nasci, professor, nasci com nível e aptidão aos 18, gozei e quitei, beleza? Tem gente que fala isso aí, ó: nasci com nível e aptidão aos 18, gozei e quitei. Então lembra aí, né? Nasci, a nacionalidade brasileira, né?
Nível, professor, nível de escolaridade exigido, aptidão física e mental, 18 anos, a idade mínima aí, né, para se investir num cargo público aí. Gozei, e aí, o gozo, né, dos direitos políticos, pleno gozo dos direitos políticos, quitei a quitação das obrigações militares e eleitorais. Então tem muito professor, muita gente boa no mercado aí que fala esse mnemônico, tem gente que gosta, né, que acaba decorando com mais facilidade aí. Então, se for para ajudar vocês, meta a bronca aí, meus amigos. Vamos falar agora um pouco mais sobre a nomeação, a posse e a entrada em exercício. Vamos lá falar sobre posse e exercício. Vamos falar sobre posse e exercício. E pronto, já traça aqui, ó, uma linha, tá? Essa é a linha do tempo aqui, né? Linha do tempo, então o desenho do tempo aqui, ó. E aí? Nesse primeiro momento, vamos falar da nomeação. Ah, professor, é o dia lá, né? O tão sonhado dia que vai sair o seu nome, meu amigo, minha amiga, aí no diário oficial da União. Alguns chamam aqui publicação do ato de provimento. A publicação do ato de provimento, essa nomeação aí. Perfeito? Professor, mas depois da minha nomeação, eu também tenho a posse. A posse que eu já sei, já chamei de investidura. Isso? Assinatura. Aqui, meus amigos, o dia da foto. Vamos lá. E aí, aqui, depois eu tenho o chamado exercício. A entrada em exercício. Ok? Meus amigos, nós temos alguns prazos que devem ser respeitados aqui, tá certo? Alguns prazos que devem ser respeitados. Veja só, professor, no momento da nomeação, quanto tempo até meu termo de posse? Já anota aí, eu tenho aqui 30 dias, tudo isso está disposto na sua lei, aí, eu tenho 30 dias, tá certo? Desde a nomeação até a posse. Então aqui, professor, eu tenho 30 dias. Professor, depois que eu tomo a posse, quanto tempo para eu entrar em exercício? Olha aí, 15 dias. 15 dias. Copia aí para deixar tudo tranquilo para vocês aí, ó. E aí, meus amigos, e agora? Se acontecer o seguinte, olha só, o servidor, né? Agora, o servidor não, mas o aprovado, né? O nomeado, não é servidor ainda, mas aí, o nomeado, tá certo? Eu fui nomeado e não sei por que cargas d'água eu não tomei a minha posse, beleza? Fui nomeado e não tomei a minha posse. O que é que pode acontecer comigo, meus amigos? Ah, professor, vai ser demitido, vai ser exonerado. Calma, esses desdobramentos, primeiro que demissão tem a ver com penalidade, né? É penalidade e exoneração não, mas a demissão tem a ver com penalidade, e depois a exoneração é aplicada ao servidor. Cuidado com a nomeação, eu ainda não sou servidor, lembra que eu me torno servidor com a minha investidura, não é isso? Com a minha investidura que ocorre no momento da posse. Então veja, se eu fui nomeado, professor, e não tomei posse, tá certo? Perdi esse prazo aqui, o que é que acontece? Aquele ato, tá certo? O ato de provimento lá, o ato de provimento é tornado sem efeito, beleza? Então aqui, beleza? Aqui, entre a nomeação e a posse, tá certo? Se eu não cumprir esses 30 dias aqui, professor, se eu não conseguir, beleza? Não sei por que cargas d'água, professor, perdi, dormi, passei no ponto, beleza? Aqui o ato é tornado sem
efeito se eu não cumprir nesses 30 dias, perfeito? Agora, professor, se eu já tomei a posse, beleza? Já assinei lá o meu termo de posse, mas não entrei em exercício, nesses 15 dias aqui, não respeitei esses 15 dias. Agora, concordem comigo, esse camarada aqui, ele já é servidor, tá? E aqui, ele vai ser exonerado, beleza? Vai ser exonerado, cuidado, demitido não, tá? Demitido tem a ver com uma penalidade, a gente vai estudar isso na lei 8.112, tá? Quando a gente for falar da responsabilização do servidor público, cuidado, a demissão, tá certo? Tem a ver com uma penalidade, uma penalização, a gente vai ver onde é que ela vai ser aplicada, tá certo? A exoneração não, professor. Vê só, aqui o servidor, tá certo? Que tomou a posse, mas não entrou em exercício, ele será exonerado, beleza? Meus amigos, o que mais? Vamos falar. Esse servidor, o servidor para a gente falar de outros termos aqui, né? Ele pode ser, professor, removido, ele pode ser redistribuído. A gente vai entender as diferenças entre remoção e redistribuição ainda na aula de hoje, tá? Redistribuído. Também ele pode ser cedido, beleza? E etc. Nesses casos em que ele está indo, olha o detalhe, ele está indo para outro município. Você aí, servidor do INSS, está indo para outro município. Meus amigos, nesse caso, eu terei, tá certo? Você, servidor, terá de 10 a 30 dias, 10 a 30 dias para entrar em exercício. Professor, olha o detalhe no quadro aí, Professor, nós temos alguns desses prazos aqui, né? Geral, tá certo? Lembra, nomeação, o ato de provimento lá, tá certo? Eu tenho uma chamada posse, aí. Lembra, tá? Essa posse aqui apenas por nomeação, beleza? Eu só vou ter essa posse aí, beleza? Apenas na nomeação, beleza? A gente vai ver outras formas de provimento que vamos falar na aula de hoje, né? A nomeação é uma dessas formas de provimento aí, mas a gente vai ver que só vai ter posse na nomeação, beleza? Na nomeação. Então, veja, professor, da nomeação lá, a tão sonhada, né? O tão sonhado dia, que seu nome vai sair lá no diário oficial, tá? Nós teremos então 30 dias para a assinatura do termo de posse. Vamos falar da posse daqui a pouco, beleza? Professor, e da posse eu terei 15 dias para a efetiva entrada em exercício. Meus amigos, lembra que é a partir do exercício que eu posso estar falando em receber meu cash, tá? Meu cash aí não é a partir da posse não, tá? Eu tenho que entrar em exercício. Então, quanto mais rápido entrar em exercício, melhor, tá? Melhor, que já começa a contar aí o tempo de serviço, começa a contar também para você ser remunerado, perfeito? Então, a minha remuneração começa da efetiva entrada em exercício. Lembra que se eu perder esses 30 dias entre a nomeação, e a posse, tá? Esse ato de nomeação vai ser tornado sem efeito. Mas, professor, se eu tomei lá a minha posse, tá? Assinei o meu termo de posse lá, fui investido no cargo público, eu me tornei servidor público. Se eu não entrar em exercício nesses 15
dias aqui eu vou ser exonerado, tá? Exonerado. Lembra que na entrada do efetiva, né, do exercício aí, eu tenho uma contagem já do tempo de serviço, né? Tenho uma contagem também para meus efeitos de remuneração. É isso, meus amigos, para receber as minhas vantagens. Lembra também que eu tenho esses prazos especiais aqui, tá certo? Para o servidor que foi removido, redistribuído, né, cedido, né, olha, para outro município. E aí o servidor terá de 10 a 30 dias para entrar em exercício naquele novo município. Beleza, meus amigos? Vamos fazer um corte aqui nesse primeiro bloco da nossa aula e já iniciaremos o nosso próximo bloco falando ainda sobre a posse, ok? Então, encontro vocês daqui a pouco.